Quais os riscos de tomar hormônio na menopausa? Quais os benefícios e os riscos de reposição hormonal? É perigoso tomar hormônio? Qual o tempo certo para parar com a reposição hormonal? Olá, minha amiga linda, maravilhosa. Eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista, obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal ele foi criado para socializar conteúdos da ginecologia, da obstetrícia e da medicina preventiva para pessoas interessadas em ter uma vida saudável e se manter atualizadas sobre os temas da saúde da mulher. Recentemente chegou no consultório uma senhora de 52 anos com relato de ondas de calor e frio, ressecamento vaginal, dores durante as relações sexuais, chegando até a sangrar, mas com medo de fazer reposição hormonal. Nesse vídeo vou esclarecer dúvidas sobre riscos e benefícios de se fazer reposição hormonal. Então, fiquem atentas até o final desse vídeo, se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos, que todos são produzidos com muito zelo, com muito carinho para manter você informada. A menopausa é definida como a última menstruação, quando a mulher fica 12 meses, após 12 meses da data da última menstruação. Aquela última é a menopausa, é considerada como pós-menopausa após um ano. Após a última menstruação, para fins práticos, o diagnóstico da menopausa é realizado. Então, a gente conclui, menopausou, tem um ano sem menstruar. Então, após um ano, a gente já pode dizer que aquela última menstruação foi a menopausa. Os sintomas de menopausa geralmente se iniciam alguns anos antes. A menopausa é um evento positivo na vida de muitas mulheres. Ela marca o fim do sangramento cíclico e encerra a necessidade de anticoncepção. Ocorre numa idade em que os filhos já se tornaram adultos, independentes, reduzindo as responsabilidades familiares. Mulheres nesse período de transição geralmente relatam uma ampla variedade de sintomas como calorões, suor noturno, ressecamento vaginal, sono perturbado, irritabilidade, disfunção sexual com diminuição do desejo, depressão, ansiedade, uma labilidade emocional, a memória fica ruim, se sente mais cansada, mais flacidez muscular, mais dor de cabeça. Então é um conjunto de coisas que cada mulher se apresenta os sintomas de uma maneira diferente. Entretanto, estudos mostram que os únicos sintomas associados de fato com a menopausa, sintomas, são os vasomotores, o ressecamento vaginal e alteração de sono. Eu estou falando de sintomas, não estou falando dos efeitos da baixa hormonal. Muitos estudos com boa qualidade metodológica demonstram que os estrogênios melhoram a frequência e a gravidade dos calorões, diminuindo esses sintomas desconfortáveis. É um processo de mudança muito grande que ocorre no corpo de algumas mulheres e se adaptam bem a esse processo e não vão sentir tanto esses efeitos. Outras se adaptam menos. E aí que entra a questão da terapia hormonal, para aquelas que não estão suportando a sintomatologia desconfortável. O objetivo do tratamento é atenuar e diminuir esses efeitos considerados negativos para aquelas mulheres que precisam realmente. E como é que funciona a reposição hormonal? É uma pergunta frequente no consultório. A reposição hormonal ela é feita principalmente com estradiol, que é um dos hormônios da classe do estrogênio. O período indicado para a duração do tratamento é uma janela de em torno de 10 anos. Os estudos demonstram isso, dependendo da intensidade dos sintomas que a paciente relata durante esse período. Depois de passados 5 anos do evento da menopausa, da última menstruação, esses efeitos que são transitórios, eles tendem a ir desaparecendo gradativamente, porque o corpo vai se adaptando a essa nova fase. Porém, tem mulheres que têm uma vida sexual ativa, que têm parceiro ativo, elas têm que manter o acompanhamento por causa da questão do ressecamento vaginal. Mas essa análise ela precisa ser individual. Há pacientes que 5 anos depois ainda sentem muito desconforto e não conseguem parar de usar a terapia hormonal. Já outras sentem apenas 2 anos, com 2 anos de uso ela já está bem, com os benefícios da reposição hormonal. Então cada caso é um caso, cada paciente tem que ser vista de maneira independente e individual. Para falar dos benefícios do tratamento, antes é preciso a gente elencar
os efeitos desencadeados pelo climatério. Afinal, a reposição hormonal servirá para reduzir esses efeitos, esse desconforto todo, né, que está presente na vida da mulher. O ginecologista explica que vários tecidos do corpo da mulher precisam dos hormônios. É assim que a gente mostra para o paciente. São alterações sexuais e que precisam ser cuidados também. Então, com a diminuição da produção hormonal, essas funções são diretamente impactadas. São muitas vezes de origem sexual, as principais consequências, principalmente quando essa mulher tem uma vida sexual ativa. A secura vaginal e a diminuição da libido é o que mais marca esse momento. Também ocorre uma diminuição da proatividade, ou seja, da atividade da mulher, alterações no aspecto da pele, da distribuição de gordura pelo corpo, sobretudo porque a ação da testosterona ela passa a ficar mais evidente, né, sem a contraposição dos hormônios femininos. Então muitas mulheres ficam com a voz meio rouca. Então é preciso estar atento a todo esse conjunto de coisas. Como ocorre uma diminuição dos esteroides sexuais femininos, a gordura que antes se acumulava nos quadris, no bumbum e no busto, por exemplo, começa a se acumular mais no abdômen, na barriga e na cintura. E essas mulheres tendem a ficar com o abdômen mais volumoso, além de aumentar a possibilidade de incontinência urinária, por causa da flacidez muscular do períneo e em volta da uretra, né? Porque essa região do períneo e da musculatura ao redor da uretra sofre uma atrofia, uma perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia. Importante ver esse tema também. Na região das mamas, as alterações hormonais desencadeiam o processo de substituição gordurosa. Então a mama fica mais cheia de gordura, mais flácida, caracterizada pelo atrofiamento da glândula mamária, no qual o espaço vai sendo ocupado por tecido gorduroso, o que deixa a região com aspecto mais flácido, a mama fica mais pendular, mais caída. As ondas de calor, por sua vez, são causadas pela desregulação do sistema vasomotor, que contribui para que essa sensação térmica fique ainda mais intensa durante a noite, impactando a qualidade do sono dessas mulheres que estão passando por essa fase. Por isso que o sono fica intranquilo, fica desagradável, ela fica acordando, às vezes com muito calor, às vezes com muito frio, e aí fica oscilando e a qualidade do sono cai bastante. Essa alteração no sistema vasomotor também pode causar taquicardia, né? Palpitação, formigamento nos dedos das mãos e dos pés, tudo relacionado com a questão vasomotora. Como o estrogênio também atua para fixar o cálcio nos ossos, com a diminuição da presença do estrogênio no organismo, as mulheres ficam mais vulneráveis à osteoporose, principalmente aquelas que já têm propensão ao problema, os fatores genéticos, hereditários, aquelas mulheres mais magrinhas, elas tendem a ter osteopenia e em seguida osteoporose por conta disso. Além disso, durante o climatério, ocorre uma queda do metabolismo corporal, causando perda muscular. Então, a mulher que entra no processo de conversão, chamado de sarcopenia, perda de massa magra convertendo em gordura, então ela fica mais flácida. As mulheres às quais a terapia hormonal pode ser oferecida são aquelas em que os sintomas são mais graves, a ponto de atrapalhar o dia a dia da vida delas. Então, a gente tem que selecionar quais as pacientes que têm uma melhor indicação para a reposição hormonal. E os riscos da reposição? Bom, a reposição hormonal, ela funciona como uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que atua como aliada à qualidade de vida das mulheres que passam pelo climatério, pode também aumentar riscos de algum tipo de câncer, de eventos tromboembólicos naquelas pacientes que têm predisposição. Então é importante ficar atento a isso e selecionar os casos que a gente deve atuar com a reposição. No caso das mulheres que têm o útero, a reposição do estrogênio deve ser feita por tempo prolongado, porém ela pode aumentar o risco do câncer de endométrio. Por isso, a gente usa, junto com o estrogênio, a progesterona. Durante a terapia, pode ser necessário administrar associando ao estrogênio isso aí, que é uma forma de você reduzir o risco do espessamento endometrial e do câncer de endométrio. Tá? Então, isso é importante estar atento a isso aí. Quando a paciente recebe estrogênio puro por um período muito longo, acabamos provocando uma proliferação no endométrio. A mulher que tem útero não pode usar estrogênio puro, ela tem que usar estrogênio combinado com progesterona. Então a ideia de usar uma contraposição de progesteronação do estrogênio é para tentar inibir essa ação de proliferação que aumenta aí o risco do câncer de endométrio. Tá? Então a gente usa essa estratégia para proteger e muitas vezes associa também a testosterona para aumentar a libido. Por outro lado, a ação combinada do estrogênio com a progesterona por longo tempo pode elevar o risco do câncer de mamas
de mama e de eventos tromboembólicos. Então tudo tem que ser medido, e esse último em uma escala maior. Para as mulheres que passam pelo climatério sem útero e por consequência sem o endométrio, a reposição hormonal combinada com a progesterona não é necessária. Basta usar o estrogênio e às vezes usar a testosterona quando a falta de libido dela está associada à baixa de testosterona. A gente tem que selecionar os casos. Atualmente, ficando muito em voga a questão do tratamento hormonal com a pílula da juventude para postergar a menopausa e fazer a pessoa se sentir jovem para sempre ou mesmo para a estética. Mas a terapia com hormônio é um tratamento médico, tem que ser indicado com cuidado, precisa ser monitorada, por isso que é importante ter o acompanhamento do especialista, do ginecologista, monitorando, principalmente quando a terapia se estender por mais tempo. Quais são as contraindicações da terapia hormonal? Quando é que você não pode fazer a terapia? Mesmo se vivenciarem os sintomas do climatério de maneira mais intensa, algumas mulheres que já tiveram câncer de mama ou câncer de endométrio e as que já sofreram eventos de tromboembolismo, de trombose, ou têm mutações genéticas que predispõem ao tromboembolismo, que aumenta o risco de trombose, elas não podem fazer a terapia de reposição hormonal. Aí a gente tem que lançar mão de outras estratégias, né? E aí o ginecologista ele sabe como lidar com isso. Por isso, os especialistas eles ressaltam a importância de uma avaliação médica individual. Cada pessoa é um ser diferente e tem que ser tratado dessa maneira, para que o tratamento seja receitado de forma segura e adequada para cada caso, para cada situação, abordando sempre as necessidades específicas. As mulheres que querem usar por mais tempo e que precisam ter consciência de que ainda estamos em uma fase de aprendizado, a ciência avança ainda, né, com conhecimento científico do que teremos benefícios e malefícios no prolongamento da terapia hormonal, e deve ser acompanhada de perto pelo ginecologista se ela precisar estender por mais tempo, com a realização de exames, acompanhamento das mamas, dos ovários, para que nada a surpreenda, né? Esses exames têm que ser periódicos, a avaliação, o ginecologista vai determinar a periodicidade dessas avaliações. E aí, minha amiga, gostou desse vídeo? O conteúdo é extenso, mas é importante, tá? Espero que eu tenha ajudado você com esse conteúdo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, dar o seu like, porque é importante pra gente. Sua participação é tudo pra gente, tá? Nós precisamos que você participe. Não saia do canal sem assistir outros vídeos, porque tem conteúdo muito bom que foi produzido para vocês. Espero que vocês estejam realmente gostando. Comentem o que vocês estão achando, tá? Agora eu tô indo, tá bom? Fica com Deus. Um beijo bem grande no coração e até o próximo vídeo. Valeu!